Bem, amigos do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje é dia de Polêmica Brasil, que hoje é dia de lista e é uma lista que vai dar o que falar, porque assim, recentemente a revista France Football, que é a revista que dá o prêmio de melhor jogador do mundo há muitos anos e é uma das mais conceituadas no meio do esporte, listou os 30 maiores times do mundo e deu um bafafá danado. Falou que tinha clube que não tinha que estar lá, tinha clube que ficou faltando, tinha clube que estava na ordem errada, enfim. Deu um bafafá danado. Então, por causa dessa lista da France Football, eu vou trazer aqui os 10 maiores times de futebol do mundo. Primeiro, deixando claro, essa lista é a minha opinião. Não vai ser feita baseada na lista da France Football, que eu também achei uma lista sem pé nem cabeça. Gente, tava o Manchester City, tava o PSG na lista, tava o América do México na lista. Então, eu acho que essa lista não é muito confiável, não. Então, eu vou trazer aqui a minha lista dos 10 maiores do mundo. Ah, só uma coisa, não vai ter time brasileiro. Por quê, Ivan? Por que não vai ter time brasileiro? Porque é simples. O próximo vídeo vai ser o top 20 clubes brasileiros. Vai ser os 20 maiores clubes do futebol brasileiro. E para não dar spoiler, eu não vou pôr times brasileiros nesta lista. Vão ser apenas os times estrangeiros. Bom, vamos direto para a lista, que começa com o 10º lugar, que é razoavelmente polêmico. Acho que vai ser um dos nomes mais polêmicos dessa lista aqui, que é o River Plate da Argentina. Bom, já começa que um monte de gente pegou raiva do River Plate por causa dessa última Libertadores aí. Mas, gente, o River, primeiro, que ganhou essa última Libertadores de 2018 de forma merecida. A gente fala muito do aspecto extracampo, mas o River era de fato o melhor time da Libertadores e mereceu ser campeão. E, cara, tá nessa lista aqui porque, pô, 4 Libertadores, é um dos 5 maiores campeões da história da Libertadores. Bicampeão mundial, campeão da Copa Sul-Americana, é o maior campeão da Argentina, são 36 campeonatos argentinos. E, cara, um monte de jogador incrível que foi revelado pelo River. O Galhardo, que hoje é o treinador do clube. O Mascherano, ídolo do Corinthians e do Barcelona, começou lá também. Quantos jogadores incríveis foram revelados no River Plate? E quantos jogadores incríveis jogaram no River Plate? O Prato agora, enfim, um monte de jogador. Uma coisa que não falta para o River é jogador importante na sua história. E com isso o River está aqui em 10º lugar na lista dos maiores clubes do mundo. Bom, em 9º lugar, outro time que acho que vai dar polêmica porque tem muita gente que não conhece esse time direito, tipo que já ouviu, obviamente, por causa de Libertadores e tudo mais, mas não conhece a história dele. Peñarol do Uruguai. Gente, assim, o Peñarol, o pessoal que assiste Libertadores hoje vê o Peñarol sempre sendo eliminado na fase de grupos, ou às vezes nem chegando na Libertadores, e pensa, caramba, que time horrível, sei o que, sei lá. Mas, gente, isso aí não mostra o que é a história grandiosa do Peñarol. O Peñarol, primeiro, 5 Libertadores, é o 3º maior campeão da história. 5 Libertadores. Além de 3 mundiais. Tava fazendo uma pesquisa aqui. Sabe quantos campeonatos uruguaios o Peñarol ganhou? 50! Isso mesmo, 50 títulos uruguaios é o que o Peñarol tem no seu grandíssimo currículo. É o maior campeão do seu país. Gente, o Uruguai foi campeão mundial em 1930 e 1950. Os 2 títulos tiveram participação enorme do Peñarol, principalmente o segundo, que na Copa de 50, que o Uruguai veio aqui no Brasil e foi campeão em cima da seleção brasileira do Maracanã, o histórico Maracanaço. A seleção uruguaia tinha 9 jogadores do Peñarol. Quase metade da seleção era Peñarol. Nem hoje em dia, a seleção espanhola, a gente vê 9 jogadores do Barcelona ou 9 do Real Madrid. E naquela época o Peñarol tinha 9 na seleção uruguaia. Então é muita coisa. Sem falar alguns nomes aqui, o Schiaffino, Forlan, que não se profissionalizou lá, mas passou pela base. O Schiaffino, recentemente, ele foi eleito um dos 50 melhores jogadores do século XX, mano.
Hoje não está muito bem? Hoje não está muito bem. Alguns dos times dessa lista não estão vivendo um momento condizente com a sua história, mas o Penharol está muito bem colocado em nono lugar, e eu até fiquei na dúvida se ele não deveria ser o oitavo, mas deixar ele em nono, porque o oitavo tem um peso, acho que até maior, principalmente, vocês vão entender. O oitavo lugar na lista de 10 maiores times do mundo é o Ajax Amsterdã. E, gente, assim, o Ajax não é, tipo... Você vê o Ajax hoje, você pensa, é o time que ficou mais de 10 anos sem chegar nas oitavas de final da Champions e chegou agora e provavelmente vai ser eliminado pelo Real Madrid, que perdeu o jogo na Holanda e dificilmente vai reverter na Espanha. Mas, gente, se você for atrás da história do Ajax, você vai ver que esse período atual não é nem um pouco condizente com a história do clube. Primeiro, o Ajax é o maior campeão do seu país. Vai aparecer o número de títulos do Ajax aí que eu não lembro quantos campeonatos holandeses ele ganhou, mas ele é o maior campeão disparado. Tem isso mesmo, 4 Ligas dos Campeões, além de 2 mundiais. E ó, detalhe, nas 4 Ligas dos Campeões que ele ganhou 3 de forma consecutiva. Ele foi apenas o segundo time a ganhar 3 Champions de forma consecutiva. Lembrar? E cara, sem falar o tanto de jogador fera que foi revelado lá. Só alguns nomes aqui, ó. Sneijder, campeão da Champions com a Inter de Milão. Van Basten, Bergkamp, os irmãos de Boer que jogaram no Barcelona, entre muitos outros, e óbvio, o maior desses nomes é o incomparável Johan Cruyff, que infelizmente nos deixou há 2 anos atrás. O que ele fazia na Ajax era brincadeira, o que fez no Barcelona era brincadeira, tanto como jogador como treinador. É um dos maiores atletas da história do futebol e foi revelado pelo Ajax, que tem uma das camisas mais bonitas do futebol mundial. Óbvio que isso não é motivo para estar nessa lista, mas é um plus aí pro Ajax, que é merecidamente o 8º maior time de futebol do mundo. Pois bem, 7º lugar, outro que vai ser muito contestado aqui, que também está naquela de Ajax Penharol, que não vive um bom momento comparado à grande história que construíram, mas a gente não pode deixar o maior campeão da história da Libertadores da América fora dessa lista. É isso mesmo, o 7º lugar é do Independiente da Argentina, o heptacampeão da Libertadores, repetindo, nenhum time na história da Libertadores venceu mais vezes a competição do que o Independiente, que além de 7 Libertadores tem 2 mundiais, 2 Copas Sul-Americanas, está entre os 10 times que mais venceram campeonatos internacionais na história do futebol. É o 4º maior campeão argentino, dentro do seu país ele não tem tantos títulos argentinos, mas toda a história do Independiente em Libertadores compensa isso. Sei lá, o quanto de jogador que ele revelou. Primeiro, Burruchaga foi campeão com a Argentina no Mundial de 86. Forlan, né, que foi o melhor jogador da Copa de 2010, como eu havia falado, ele passou na base do Penharol, mas ele se profissionalizou no Independiente. Diego Forlan, que é uma das grandes revelações do Independiente, e o Kun Agüero, que é hoje destaque na Europa, maior artilheiro da história do Manchester City e vários outros. Isso, mais a cacetada de títulos que ganhou, colocam o Independiente aqui na 7ª posição. Bom, o 6º lugar é assim. Gente, a lista inteira vai causar polêmica. Ninguém vai, concordar 100% com o que eu tô falando aqui. Talvez só o 1º lugar seja incontestável, talvez o 2º seja um pouco mais incontestável. Enfim, mas de resto, ninguém vai concordar 100% com nenhum nome e nenhuma posição. Mas esse aqui eu acho que é o que vocês vão mais reclamar. Eu vou explicar por quê. Em 6º lugar na lista de maiores clubes do mundo está o Liverpool, da Inglaterra. O time dos Beatles, porra nenhuma, eles nem torciam pro Liverpool. Quer dizer, torcia, o resto... Enfim, quando eu fizer o vídeo dos Beatles, eu vou explicar isso aí. Sim, eu vou fazer um vídeo sobre os Beatles. Tem que fazer, não tem jeito. O Liverpool, gente, é o único dos 10 times da lista
que não tem mundial. Parece outro time aí. Bom, enfim, vamos seguir aqui. O Liverpool, sim, ele é o único dos 10 que nunca ganhou um mundial. Mas, cara, se você olhar a história do Liverpool, você vai ver que isso não diminui em nada. Primeiro, 5 Ligas dos Campeões, 18 títulos ingleses. Tudo bem que não vence o campeonato inglês há um bom tempo, não venceu o campeonato inglês na área Premier League, permitiu que o Manchester United o passasse na lista. Mas mesmo assim, tá apenas 2 títulos atrás. Se ganhar esse ano, que eu acho que tá difícil, mas eu tenho fé que vai ganhar, diminui para 1 e pode muito bem passar nos próximos anos, visto o declínio do United. Olha quem o Liverpool já revelou. O bola de ouro Michael Owen, que jogou no Real Madrid e tudo mais, foi eleito o melhor do mundo. Foi revelado no Liverpool. Roger Hunt, Ian Callaghan e Gary Byrne. Eu não sei como se pronuncia o nome desse último, mas enfim. 3 jogadores campeões mundiais com a Inglaterra. O único título mundial da Inglaterra em 66 teve esses 3 jogadores participando e os 3 foram revelados no Liverpool. Além do lendário Steven Gerrard, que, cara, foi decisivo naquela Champions do Liverpool em 2005, jogou pra cacete, nunca ganhou um Mundial, mas, enfim, faz parte. Grandes jogadores perderam mundiais. Mas isso não diminui o Gerrard, que é um dos maiores jogadores da história. Poderia muito bem ter ganho o melhor do mundo em 2005, não ia ser absurdo. Foi decisivíssimo para aquele título de Champions do Liverpool, que é um pentacampeão da Champions e mereceu a 6ª posição. Você pode falar que o Liverpool tinha que estar um pouco mais para trás e tudo mais. Em 5º lugar, fica calmo. Fica calmo. Eu tô imaginando já, um monte de gente vai estar assistindo o vídeo, vai ouvir o River Plate, vai ouvir o Independiente e vai falar: como assim? O Boca não tá na lista? Não sei o que, calma, meu amigo. O Boca aparece agora. Boca Juniors da Argentina, o 5º maior time da história do futebol. Assim, gente, o maior campeão da Argentina é o River Plate, com 36 títulos. O maior campeão da Libertadores é o Independiente, com 7. Mas o Boca Juniors é o 2º maior campeão da Libertadores, com 6. É o 2º maior campeão argentino, com 32 taças. E, dentre os argentinos, é o único tricampeão mundial. O River Plate tem 2, o Independiente tem 2, o Boca Juniors tem 3. O Boca tem 3 mundiais de clubes. E tipo, quando você pensa em futebol argentino, por mais que o Independiente seja o maior campeão da história da Libertadores, tudo mais, o maior campeão argentino seja o River Plate, você, quando pensa em Argentina, futebol argentino, você pensa no Boca Juniors, você pensa em tantos jogadores incríveis que foram revelados lá, Riquelme, irmãos Schelotto, Tevez, o Pavão agora, que é uma das grandes promessas do futebol argentino, tantos outros que surgiram no Boca Juniors e são craques do futebol mundial. O Maradona, ele não começou no Boca Juniors, mas ele se destacou no Boca Juniors antes de ir para a Europa. É torcedor do Boca. Tudo bem que ter torcedor famoso não é critério, mas é bom citar. Enfim. E 6 Libertadores, 3 Mundiais. Obviamente merecia estar nessa lista. Merecia o top 5 aqui na lista dos maiores clubes de futebol mundial. 4º lugar na nossa lista, o Gigante, outro que é o maior campeão do seu país, outro pentacampeão da Champions, outro tricampeão mundial, não podia ser outro, Bayern de Munique, da Alemanha. Bom, gente, o Bayern é assim, ele chegou em uma cacetada de final de Champions, ganhou 5 apenas, mas poderia ter ganho mais. Ele chegou em outras 6 finais de Champions fora as que ele ganhou. O Bayern, gente, primeiro, maior campeão alemão, 28 títulos. Muito na frente do 2º colocado, que é o Borussia Dortmund. O Borussia não tem nem 10 títulos alemães. O maior alemão campeão da Champions, é um dos 5 maiores clubes campeões da Champions, tem 5 títulos. Trimundial, é um dos maiores campeões mundiais também. Bom, gente, desculpa que ficou mais escuro de repente, velho, porque deu um problema na iluminação aqui. Mas enfim, dá pra terminar o vídeo. Bom, tava falando do Bayern, que é o maior campeão alemão, tem 5 Champions, tem 3 Mundiais, e cara, a Alemanha tem 4 Copas,
todas o Bayern teve grande participação. E, cara, a última Copa que a Alemanha ganhou, a base era basicamente o Bayern de Munique. E tinha Boateng, Hummels, Schweinsteiger, Kroos, um monte, Philipp Lahm. O Neuer, que não foi revelado no Bayern, ele começou a carreira dele no Schalke, mas fez o nome dele no Bayern. E um monte de outros jogadores foram revelados no Bayern de Munique, que merece sim o top 5 dos maiores times do futebol mundial. Bom, o terceiro lugar, ele vai causar polêmica só por causa dos torcedores do Real Madrid. Aliás, dos torcedores do Real Madrid. Que vão falar, modinha, não sei o que, não sei o que lá, blá 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 blá. Gente, o Barcelona, que é o terceiro colocado dessa lista, tudo bem, você pode falar que ele tem que estar atrás do Bayern, tem que estar atrás do Boca, enfim. Você pode falar, não tem problema nenhum. Mas, cara, primeiro, 5 Champions, 3 Mundiais de Clubes, é o segundo maior campeão espanhol, tem 34 títulos, vai estar aparecendo o número aí na tela. Enfim. E, cara, vamos pegar a base do Barcelona, La Masia, como eles gostam de chamar. E quanto jogador incrível foi revelado lá. Primeiro, pra mim, o melhor jogador de todos foi revelado lá, é o Messi. Foi revelado no Barcelona, apesar de argentino, né? Ele começou a carreira dele no Barcelona, onde está até hoje. O Iniesta foi revelado no Barcelona. O Xavi foi revelado no Barcelona. Piqué. Um monte de jogador incrível jogou lá. Sem falar que o Barcelona também tem um monte de nome histórico, um monte de jogador histórico no seu time. O Cruyff, tanto como jogador quanto treinador. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, o Neymar agora, Suárez. Tanto jogador incrível jogando no Barcelona, gente. Se eu ficar aqui citando todo mundo que jogou no Barcelona, vai ficar aqui até amanhã. O que importa é que o Barcelona, com todos esses jogadores incríveis que vestiram sua camisa, seja começando no clube ou indo para lá depois, e com todos esses títulos na sua lista, na sua sala de troféus, aliás, merece o top 5. Você pode discordar que ele tem que estar atrás do Bayern ou do Boca, mas ele está em terceiro lugar justamente. O segundo lugar, aqui ó, tem que respeitar, aqui tem 7 Champions, rapá. Milan, da Itália. Outro time que imagino que quem começou a acompanhar futebol nos anos 2000 tem no seu coração, o Milan, que teve tanto jogador incrível jogando lá. Gente, assim, o Milan, eu posso ficar aqui falando, que eu vou esquecer gente que jogou lá. Então, vamos fazer assim, nos comentários aí você vai falar jogador do Milan incrível, porque ó, Nesta jogou lá, Maldini jogou lá, Pirlo, Cafu, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, que foi eleito o melhor do mundo lá, foi o último antes da hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi, que foi quebrada ano passado com o Modric, Seedorf, enfim. Se eu ficar aqui falando, eu não vou lembrar todo mundo, eu vou esquecer alguém, eu vou ficar aqui até amanhã falando e não vou ter falado todo mundo, enfim. Então faz assim, vai nos comentários e fala algum jogador incrível que você viu vestir a camisa do Milan. Se tenha começado lá ou não, fala aí. Porque não adianta, eu vou ficar aqui falando um monte de nome e não vou conseguir terminar. E vamos falar dos títulos. O segundo maior campeão da Champions, 7 títulos. O segundo maior campeão mundial com 4 títulos. Foi o primeiro time na história do futebol a conseguir 4 campeonatos mundiais. É o segundo maior campeão italiano, está empatado com o Inter de Milão em 18 títulos. E está muito atrás da Juventus. A Juventus está nos 34 títulos. Mas, mesmo assim, cara, tanto de título internacional de peso que ganhou, acredita o Milan a essa posição ali, aqui de segundo lugar na lista. E o primeiro lugar, gente, assim, acho que o único incontestável, o único que ninguém vai olhar e falar, não tinha que estar aí. Não, até quem não gosta, como eu não sou nem um pouco fã desse time, tenho que reconhecer que é o primeiro lugar merecidamente. O primeiro lugar da nossa lista é o Real Madrid. Gente, o Real Madrid, vamos, assim, história de jogadores que começaram lá, não tem muito do Real Madrid. Tem o Raul,
o que era o maior artilheiro da história do clube até o Cristiano Ronaldo. O que eu falei, não tem muito jogador, não tem um monte, uma imensidão de jogadores revelados lá como tem no Barcelona ou no Milan ou até no Bayern de Munique. Não tem uma quantidade absurda assim, tanto que aqui eu só falei o Raul. Mas, primeiro, o tanto de jogador incrível que jogou lá, assim como no Milan, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, o Marcelo agora, o Sérgio Ramos, que eu acho um pouco brucutu, mas enfim, um monte de gente gosta. O Casillas, goleiro campeão mundial com a Espanha, foi revelado lá. A seleção espanhola campeã do mundo em 2010 era basicamente Barcelona e Real Madrid. Tinha o Casillas, o Sérgio Ramos do Real Madrid e tudo mais. Tinha o Piqué, o Busquets e outros do Barcelona, enfim. Era basicamente Barcelona e Real Madrid. Aí no Real Madrid, além desses, teve o Júlio Batista, o Figo, que jogou no Barcelona também, mas é adorado pelo Real Madrid hoje. Tantos outros jogadores e, cara, olha os títulos do Real Madrid. Primeiro de tudo, é o maior campeão espanhol. Tem 33 títulos. É o maior campeão da Espanha. Inclusive, eu acho que eu errei. No Barcelona, eu acho que eu falei que era 30 e alguma coisa, mas não, é 24, acho, o número de títulos espanhóis do Barcelona. Além disso, são nada mais, nada menos do que 13, isso mesmo, 13 Champions. Enquanto o segundo, que é o Milan, tem 7, o Real Madrid tem 13. E mundiais é o maior também. Enquanto o Milan tem 4, o Real Madrid tem 7. 7 mundiais, isso é absurdo o número de mundiais e Champions que o Real Madrid conquistou. E por mais que doa pra mim, torcedor do Atlético de Madrid, falar isso, o Real Madrid é o maior time de futebol do mundo. O Atlético de Madrid não tem nenhuma Champions e tem um Mundial. Isso mesmo, o Atlético é tipo Corinthians, ganhou um Mundial sem Champions. Eu queria uma Champions. Uma Champions, o outro tem 13. Puta que pariu. Bom, gente, é assim, eu pedi pra vocês deixarem nos comentários jogadores do Milan. Você pode falar também jogadores dos outros times. Eu tenho certeza absoluta que eu esqueci um monte de nome. Tanto do Milan, quanto do Real Madrid, quanto do Barcelona, quanto do Bayern, quanto de qualquer um dos outros. Eu esqueci, certeza, então você pode comentar aí. Você também pode comentar clubes que você achava que tinham que estar nessa lista aqui. Antes de finalizar o vídeo, eu vou fazer as menções honrosas aqui. Primeiro, o Manchester United. Realmente, quando eu falei Liverpool, provavelmente um monte de gente reclamou que o Manchester United não estava, mas eu não achava que merecia estar entre os 10. Mas fica aqui a menção honrosa ao United, tri da Champions, tri mundial, aliás, bimundial, ele perdeu um dos mundiais que disputou. O Nacional do Uruguai, tri da Libertadores e tri mundial. O Porto, bi da Champions, bimundial. O Benfica, bi da Champions e 0 mundial. Perdeu os 2 mundiais que disputou. Inter de Milão, tri da Champions, bimundial. Juventus, bicampeão da Champions e maior campeã italiana, além de campeão mundial. Um monte de outros times ficaram faltando aqui. Inclusive, eu falei que o Liverpool não tinha nenhum mundial, mas esqueci de falar um negócio. Porque o Liverpool, ele foi apenas para 3 mundiais, o Liverpool. Ele tinha direito a jogar 5, ele só jogou 3 e perdeu os 3. Por que ele só jogou 3? Porque os outros 2 era na época ainda do Intercontinental, e quando era o Intercontinental, aconteceu muito de um dos times falar que não tinha data e acabar cancelando. Até por isso, o Atlético de Madrid tem Mundial, porque quando o Bayern de Munique ganha a Champions em cima do Atlético, ele não vai para o Mundial alegando que não tem data para disputar. Aí quem foi o Atlético, e o Atlético foi campeão. Isso acontecia muito quando era Intercontinental. Muitas vezes ou o campeão europeu, ou o campeão argentino, ou o campeão da Libertadores, ou os dois falavam que não podiam jogar um Mundial, e aí acontecia isso. Só mais 2 menções honrosas para finalizar. O Rangers, da Escócia, que acho que tem que ser mencionado aqui, é um time que tem nada mais nada menos do que 54 campeonatos nacionais, é o time que mais ganhou campeonatos nacionais no mundo, isso mesmo. Eu fui pesquisar, quando eu vi que o Peñarol tinha 50 campeonatos uruguaios, eu fui pesquisar para ver se alguém tinha ganho mais campeonatos nacionais.
E sim, o Rangers ganhou 54 vezes, é muita coisa, e merece ser mencionado aqui. E outro que merece uma mençãozinha honrosa aqui é o Al-Ahly do Egito, que quando eu fui pesquisar a lista dos maiores campeões internacionais, o Al-Ahly estava lá, se não me engano, na 4ª posição, com 8 Champions africanas. Realmente ganhou uma porrada de título internacional e merece ser mencionado aqui também. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso e fique no aguardo porque na semana que vem vai ao ar a lista dos 20 maiores times do futebol brasileiro, que essa lista sim vai causar uma treta. Se essa aqui vai causar polêmica, imagina dos times brasileiros. Meu Deus do céu. Enfim, se você gostou desse vídeo, dá like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. A gente tá na meta, ó, rumo aos 10 mil inscritos, rumo aos 10k, hashtag rumo aos 10k, vamos meter aqui, ó. Repetindo, dá like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, você vai estar ajudando o canal a crescer demais. Minhas redes sociais estão aqui, meu blog está aqui também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até semana que vem.